E aí pessoal, tudo bom com vocês? Professor Bruno aqui para mais uma aula de ciências. A nossa aula 2, lembra? A aula 1 foi o quê? Por que estudar ciências? E a aula 2 é o capítulo 1 e vamos aí iniciar o conteúdo Máquinas e Trabalho, pessoal. Pega aí seu livro, já vai lendo um pouquinho para iniciar o conteúdo aí de Máquinas e Trabalho, beleza? Então, bora lá para o nosso conteúdo. Então, para começar, pessoal, imagine aí que esse aqui é o seu quarto, todo bagunçado. Pode ser o meu também, um quarto qualquer. Aqui, ó, bola no chão, garrafa derramando água, o copo caiu aqui, toalha, tá uma bagunça. Olha só esse quarto, como ele tá bagunçado aqui, ó. Carrinho de controle remoto, espelho, jornal, ursinho, computador. Olha só que bagunça que tá esse quarto. Aí imagina aí que tá bagunçado e a minha mãe fala: Ô Bruno, vai lá arrumar esse quarto, pelo amor de Deus, tá muito bagunçado. Eu falo: tá bom mãe, vou lá arrumar. E eu chego lá para arrumar, eu vejo a bagunça. Eu vou ter um trabalhão, né? Imagina aí o trabalho que eu vou ter para arrumar esse quarto. Diga se eu não tenho trabalho. Eu tenho o trabalho de limpar essa xícara, o trabalho de fechar a gaveta, o trabalho de pegar do chão as coisas. Então vai dar trabalho arrumar esse quarto. Ok, professor, mas o que seria esse tal de trabalho? O senhor falou que vai dar trabalho arrumar aqui esse quarto. De fato, vai dar trabalho. Mas o que é trabalho, pessoal? De um modo geral, trabalho é toda atividade realizada que consome energia para atingir determinado fim. Como assim, professor? Então, por exemplo, para arrumar esse quarto aqui, eu vou ter que fazer uma ação, uma atividade. Vou ter que fazer a atividade de pegar a bola, de fechar a gaveta. Beleza. E eu vou gastar energia. Então, para arrumar esse quarto aqui, eu vou gastar energia. Eu vou ter que aí que levantar, abaixar, subir, descer, botar, tirar. E tudo isso aqui é trabalho. Por quê? Porque eu vou gastar energia para realizar aí uma atividade. Então, por exemplo, aqui, eu tenho aqui um moedor. Esse moedor é para moer grãos, moer feijão, moer nozes, enfim. Moer alguma coisa e transformar em farinha. Para moer isso, eu vou ter que girar essa manivela. Vou ter que gastar energia. Ou seja, estou realizando um trabalho. Então, realizar trabalho é aí gastar energia para fazer alguma atividade. Então, aqui no exemplo do grão, vou ter que girar a manivela, gastar energia para realizar esse trabalho. Ok, pessoal? Então, basicamente, o ser humano utiliza o trabalho para tudo. Para andar de bicicleta, para abrir uma porta, para caminhar, para falar. Tudo isso aí eu vou empregar o quê? Uma energia para atingir um determinado fim. Beleza? Então, continuando aqui, pessoal. Mas, professor, vamos falar agora de cientificamente. Cientificamente falando, o trabalho é a relação existente entre uma força e o deslocamento que essa força promove sobre um corpo. Então vamos aqui atentar na seguinte coisa: força e deslocamento, pessoal. O trabalho, ela é a relação entre a força e o deslocamento que a força promove entre um corpo. Então, como assim, professor? Imagina aí que eu tenho essa mesa. Para empurrar essa mesa, eu vou ter que colocar uma força. Então, eu vou colocar uma força e a mesa vai se deslocar. Então, isso é trabalho. Eu coloquei uma força aí para deslocar essa mesa. O trabalho vai ser a relação entre a força e esse deslocamento. Beleza? Então, por exemplo, o ser humano, desde a antiguidade, utilizou a força para o trabalho para sobreviver. Então, teve que inventar a roda, a alavanca, a polia. Isso aqui são exemplos de objetos, de materiais que os seres humanos utilizam aí como trabalho para movimentar alguma coisa. E aí, pessoal, isso aqui são máquinas. A roda é uma máquina, a alavanca é uma máquina, a polia aqui é uma máquina, ou no caso, a roldana. Então, pessoal, os seres humanos, desde muito cedo, utilizaram aí o trabalho e a força para inventar as máquinas. Isso aqui são máquinas simples. Então, bora lá. Mas, professor, o que é uma máquina? Uma máquina, de um modo geral, pode ser definida como qualquer engenho capaz de transformar uma forma de energia em outra, realizando um determinado trabalho. Então, basicamente, uma máquina
ela é um engenho, um objeto que ela consegue transformar uma forma de energia em outra, realizando um trabalho. Então, por exemplo, aqui esse moinho, ele vai transformar aí a energia eólica em outra forma de energia, realizando o trabalho que é mover aqui as hélices. Então, isso aqui é um exemplo de máquina. Então, qualquer engenho, qualquer coisa que vai transformar uma forma de energia em outra forma de energia, vai ser aí uma máquina. E aí, pessoal, a humanidade ela se desenvolveu através das máquinas. Então, a humanidade chegou aonde chegou graças às máquinas. Por exemplo, antigamente, para arar a terra, eu usava o quê? Essa enxada aqui, ó. Depois eu comecei a usar os cavalos. E por fim, eu tenho aqui uma máquina totalmente sofisticada para fazer a mesma coisa. Então aqui eu tenho um exemplo de 3 máquinas que fazem a mesma coisa. Essa máquina aqui, que no caso é uma enxada, esse arador e essa máquina aqui mais moderna. As 3 coisas são máquinas e elas fazem a mesma coisa. Mas atenção, pessoal. Nessa primeira imagem aqui, o ser humano vai ter muito mais trabalho. Por quê? Ele vai exercer uma força muito maior aqui para fazer a mesma coisa que essa máquina faz sem trabalho do ser humano algum. Então aqui, as 3 coisas são máquinas, as 3 fazem a mesma coisa, as 3 utilizam trabalho, mas na primeira o ser humano vai ter um trabalho maior. Vai ter que exercer aí uma força maior para arar essa terra. Beleza? E aí, pessoal, vamos ver aqui a força do deslocamento. Imagine só que você está aqui e vai segurar essa pedra, ela não pode sair, porque se ela sair, ela vai esmagar você. Você tem que ficar parado segurando essa pedra. Se você ficar 1 hora aqui parado, você vai dizer, professor, eu cansei. Você não se moveu, você não fez nada, mas você cansou só pelo simples fato de ficar ali parado com a pedra nas suas costas. Você não fez força, você não fez trabalho, você não fez nada, mas você aqui cansou e gastou energia só para ficar segurando a pedra, pessoal. Ou seja, embora seja difícil conceituar, nós ligamos aí intuitivamente força à noção de esforço. Mas nem sempre você vai precisar fazer força aí para fazer esforço. Você vai gastar energia aqui, mas você não fez nenhum esforço de andar, de se movimentar. Então, pessoal, a força é capaz de alterar o movimento de um corpo. Como assim, professor? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma mesa. Para empurrar essa mesa, eu vou gastar força. E a força vai deslocar a mesa daqui para cá. Então, a mesa ela estava aqui e saiu para cá. E só foi possível graças à força. Então, a força ela consegue aí alterar e movimentar um corpo. Então, por exemplo, para me mover a mesa de um canto para o outro, eu tenho que aplicar uma força sobre a mesa. Então, a força ela consegue aí movimentar um corpo. Professor, mas vamos lá. O senhor falou sobre força, sobre trabalho, mas e aí, o que vai acontecer? Pessoal, o 7º ano já vai começar a entrar aí um pouco em matemática junto com ciências. É uma coisa comum, beleza? Então, a gente vai ver um pouquinho de conta agora em ciências. Mas não se preocupe que é muito simples e é muito fácil. A primeira fórmula aqui é a fórmula do trabalho. Então, tem como calcular aí o trabalho. E para calcular é muito simples. T é igual a F vezes D. T é trabalho, F é força e D é deslocamento. Lembra que eu falei que trabalho é igual a força e deslocamento? Por exemplo, para empurrar essa mesa aqui, eu tive que colocar uma força. E ela se deslocou de um canto para o outro. Eu fiz um trabalho, pessoal. Eu usei uma força para deslocar um objeto. No caso, isso é trabalho. Então aqui, ó, trabalho é igual a força que eu usei vezes o deslocamento. Entenderam? Tá aqui a legendinha. T de trabalho, F de força e D de deslocamento. Então guarde bem essa fórmula, anote no caderno porque você vai usar daqui para frente, ok? Então, mas professor, o senhor falou que tem conta. Se tem conta, vai ter unidade de medida. Então o trabalho ele é em joule e a força é em newton. Okay? Então, o trabalho vai ser em joule e a força em newton. Então, pessoal, bora lá agora para o cálculo. Beleza? Vamos testar aqui aquela fórmula que a gente viu de trabalho. Então, para a gente ver aqui, vamos voltar aqui no slide.
ver como é que é a fórmula. Como que é a fórmula, professor? T, que é o trabalho, é igual a F, que é a força, vezes D, que é o deslocamento. Então, essa aqui é a fórmula, beleza? Então, vamos agora testar duas questões com essa fórmula. A primeira questão, bora lá. Sabendo que o trabalho realizado por uma força para deslocar um corpo em uma distância de 100 metros, ele deu a distância, ó. D é igual a 100, estão vendo? Ele deu a distância. É igual a 1000 joules, ele deu o T, que é o trabalho. É igual a 1000 joules. Lembrem sempre, a força, eu vou dar em Q, ó, só para lembrar. A força é em Newton e o trabalho é em Joule. Se ele me deu aqui 1000 joules, quer dizer que isso é o quê? Isso é o trabalho. Então, nessa questão 1 aqui, ele me deu o deslocamento, que no caso é o D, que foi 100 metros, e me deu aqui o trabalho, que foi em Joule, no caso 1000 joules. Ele vai querer aqui que eu calcule a força, pessoal. Então, ele quer saber aqui qual é a intensidade da força que foi usada aí para deslocar esse corpo, beleza? Então, bora lá. Professor, ele me deu o T, ele me deu o D e quer que eu calcule o F. Como é que eu vou fazer isso? É muito simples. Pego aqui a fórmula T é igual a F mais D, ele quer o F. Eu vou passar o F para cá, eu vou isolar o F, porque ele quer encontrar o F. F é igual ao quê? Eu vou passar o T para cá, só que o T ele vem dividindo. T sobre D. Então, F é igual a T sobre D. O T estava aqui, eu passei para cá dividindo. Então, aqui eu quero encontrar o F. Ele me deu o D e me deu o T. O T é quanto? O T é 1000. 1000 joule. E quanto é o F? O F é 100 metros. Dividindo isso, eu vou ter que a força foi igual a 10 newtons, pessoal. Entenderam? Tudo isso aqui vocês já viram em matemática. Eu apenas fiz o quê? Uma divisão. Dividi aqui 1000 por 100. E eu fiz aqui apenas, eu ajustei a fórmula, dei um jogo aí no sinal. Beleza? Então essa aqui foi a primeira questão. Vamos agora fazer a segunda questão. Se você não copiou, pausa o vídeo e copia, beleza? Agora vamos aqui para a segunda questão, pessoal. Vou colocar aqui, ó, segunda questão. Bora lá. Aplicando-se uma força igual a 100 newtons, ele me deu a força, ó. Aplicando-se uma força igual a 100 newtons, estão vendo? Ó? Só para relembrar, tudo que vier em joule vai ser trabalho, tudo que vier em newton vai ser força. Ele me deu aqui, ó. Aplicando-se uma força igual a 100 newtons. Beleza. F é igual a 100. Em um móvel, eu consigo arrastá-lo por uma pista de quantos metros? Ele fez a pergunta, ó. Aplicando-se uma força igual a 100 newtons em um móvel, eu consigo arrastá-lo por quantos metros? Ele quer saber aqui, ó, o D. Ele não sabe o D. Ele quer saber por quantos metros eu vou conseguir aí arrastar esse objeto. Sabendo que o trabalho utilizado foi igual a 100, ele me deu aqui o T, ó. Ele disse que sabendo que o trabalho foi igual a 100 joules. Lembra? Tudo que vier em joules é trabalho. Tudo que vier em N é força. Ele me deu a força, me deu o trabalho e quer que eu ache aqui o deslocamento. Então, bora lá. Trabalho é igual a F vezes D. Professor, dessa vez eu quero encontrar o D. Eu faço o quê? Eu isolo o D. Eu passo o D para antes da igualdade. D é igual a... E mais uma vez, eu vou passar o trabalho aqui dividindo. Trabalho sobre força. Isso aqui é só um joguinho matemático. Beleza? Vocês viram isso aqui em matemática. Eu tenho aqui o D, eu passo ele para cá, porque eu quero encontrar esse D, e o T vem aqui dividindo. Então, o D é igual a quê? Qual é o meu T? T é igual a 100. 100 joules. Qual é o meu F? F também é igual a 100. Dividindo, eu vou ter igual a 1 metro. Então, se eu aplicar uma força de 100 newtons sobre um objeto, eu vou deslocar ele por 1 metro. Então, copia aí o resultado, pausem o vídeo e pode copiar aí esse resultado. Beleza? Então, pessoal, isso aqui que nós vimos foram duas questões
para ilustrar essa fórmula aqui, ó. T é igual a F sobre D. Nessa fórmula aqui, eu posso achar o T, que é o trabalho, posso achar o F, que é a força, ou posso achar o D, que é o deslocamento. Vai depender aí do que a questão me der. Na primeira, a questão queria que eu achasse a força. Ela me deu o D e me deu o T. Na segunda, a questão queria que eu achasse o D, porque ela me deu o T e me deu o F. Ok? Então, continuando aqui. Se vocês tiverem dúvida, não se preocupe, vai ter aula presencial, aula interativa para tirar dúvidas sobre essa questão. Ok? Então, bora lá. Vamos começar aqui a falar sobre máquinas simples, pessoal. A gente viu que máquina é qualquer instrumento, qualquer objeto, qualquer engenho que consegue transformar uma força em outra força, aí realizando um trabalho. Mas o que são máquinas simples, professor? Máquinas simples são instrumentos ou objetos que servem para facilitar a execução de um trabalho ou pequenos afazeres diários. Então, as máquinas simples, elas vão facilitar a nossa vida. Ela vai facilitar a execução de um trabalho de pequenos afazeres diários. Como assim, professor? Um martelo, uma roldana, uma alavanca, um parafuso, uma polia, uma engrenagem, um plano inclinado, cunha. São máquinas simples, por exemplo, uma tesoura é uma máquina simples que vai facilitar aí a execução de um trabalho no nosso dia a dia. Por exemplo, aqui nós temos exemplos de máquinas simples, mais uma vez. Eu tenho um martelo, eu tenho uma rampa e eu tenho uma engrenagem. São máquinas simples que eu uso no dia a dia para facilitar a minha vida. Então, por exemplo, para bater aí um prego na parede, eu vou usar o martelo. É uma máquina simples que vai aí facilitar a minha vida. Para subir aqui em um caminhão com um carrinho de mão, vou utilizar uma rampa. Para andar de bicicleta, uma engrenagem. Então, são aí máquinas que vão facilitar o nosso dia a dia. E já as máquinas complexas, pessoal, as máquinas complexas são aí a junção de uma ou mais máquinas simples. Por exemplo, aqui uma bicicleta é uma máquina complexa, porque eu vou ter aqui várias engrenagens, vou ter a roda, que é uma máquina simples, o pedal. Então, quando eu junto várias máquinas simples, eu tenho uma máquina complexa. E vamos ver aqui exemplos de máquinas simples e também aí um pouquinho de máquina complexa. Aqui, o primeiro exemplo é uma alavanca, pessoal. Uma alavanca, ela é um exemplo de uma máquina simples. Como assim, professor? Vamos ver como é que isso funciona. Na alavanca, eu vou ter aqui, pessoal, ó, essa haste. No caso, a haste aqui é um objeto. Por exemplo, aqui eu teria um metal. Então, toda alavanca é composta aí por basicamente duas coisas. Uma haste, que ela é bem rígida, pode ser um ferro, pode ser uma madeira grossa, e por um fulcro ou uma base. Então, toda alavanca possui aí uma haste, tem que ser rígida, e possui um fulcro ou uma base. Mas, professor, como é que a alavanca funciona? Então, bora lá. Eu tenho aqui essa haste, estão vendo? Tem que ser rígida, um metal, um ferro, uma madeira grossa. Eu tenho aqui um fulcro ou a base. Eu vou colocar a haste aqui sobre o fulcro e eu vou exercer uma força aqui para levantar esse objeto. Então, aqui eu vou aplicar uma força, que é a força descendente. E aqui vai ser o objeto, que vai ter uma resistência. Então, para me levantar essa caixa aqui, que está nessa base da haste, eu vou aplicar uma força aqui. Então, basicamente, é assim que funciona uma alavanca. Eu coloco um objeto em uma ponta e aplico uma força sobre a outra ponta. Então, aqui tem exemplos de alavanca. A tesoura, ela é uma alavanca. Então, para cortar aí, eu utilizo a tesoura. Eu tenho aqui também o carrinho de mão, pessoal. Também é aí uma alavanca. E também tenho uma vara de pescar, que também é uma alavanca. Então, perceba que a tesoura, o carrinho de mão e também aqui a vara de pescar, eles têm o quê? Uma força aplicada, uma resistência e um ponto de apoio. Então, lembrando que para ser alavanca tem que ter o quê? Tem que ter uma haste e uma base, que no caso é um ponto de apoio, tem que aplicar uma força. Então, a tesoura, o carrinho de mão ou a vara de pescar, eu tenho que aplicar uma força aí para utilizar.
roldana ou polia. Roldana ou polia são outros exemplos aí outro exemplo de máquina simples. Então, por exemplo, para me suspender aqui uma bicicleta ou uma caixa, eu vou utilizar uma roldana ou uma polia, porque isso vai facilitar a aplicação de uma força. Então, imagine só que eu tivesse que suspender essa bicicleta só com minha força. Eu ia gastar mais força. Já aqui, se eu usar a polia ou a roldana, eu vou distribuir essa força, pessoal. Então, a polia ou a roldana é uma máquina simples que vai facilitar aí a minha vida, porque eu vou aí utilizar menos força para suspender um objeto. Por exemplo, eu tenho aqui dois tipos de roldana. A roldana fixa, que é essa aqui, ou a roldana móvel, que é essa aqui. Mas, professor, qual a diferença? Na roldana fixa, eu vou ter apenas aqui uma roldana. Eu vou utilizar aqui uma força para suspender esse objeto. Então, na roldana fixa, eu vou usar apenas a minha força. Na roldana móvel, no fim aqui, eu vou ter a corda que vai estar aqui segura em outro objeto, geralmente no teto. Na roldana móvel, eu vou distribuir a minha força com o teto. Então, na fixa, vai ser apenas a minha força. Tá vendo? Já na móvel, vai ser a minha força com a força do teto ou do objeto em que a roldana está presa. Ok? Engrenagem, pessoal. Como é que funciona uma engrenagem? Uma engrenagem, ela é um mecanismo que permite aí que haja uma realização de trabalho ou de um movimento com a transmissão de força. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter movimentos circulares que vai permitir a realização aí desse trabalho. Então, mais uma vez aqui, ó. O mecanismo de uma engrenagem permite que haja um trabalho realizado de uma forma a associar movimentos circulares, mas com o objetivo de transmissão de movimento de tração de uma força. Então, eu vou usar aqui movimentos circulares para realizar um trabalho. Então, por exemplo, aqui numa bicicleta, eu tenho aí uma engrenagem. Eu vou ter várias engrenagens que vão fazer movimentos circulares para realizar um trabalho. Plano inclinado, pessoal. O que é um plano inclinado? Então, pessoal, por exemplo, o que é mais fácil? É mais fácil subir uma escada ou subir uma rampa? Uma rampa. Numa escada eu vou gastar muito mais força, ter que me deslocar mais. Levantar o pé de um degrau, colocar em outro. Então, é muito mais fácil eu me deslocar numa rampa do que numa escada. Eu vou gastar menos força se eu utilizar uma rampa do que uma escada. Então, o plano inclinado, eu uso ele no dia a dia. Por exemplo, se eu fosse aqui subir esse guarda-roupa sem esse plano, eu teria que usar muito mais força para subir com a minha mão o guarda-roupa e colocar dentro aí do caminhão. Aqui eu uso uma rampa para empurrar o guarda-roupa. Então, no plano inclinado, eu vou gastar menos força, menos trabalho para aqui conseguir levar lá para dentro do caminhão esse guarda-roupa. E por fim, a cunha, pessoal. Aqui eu tenho uma cunha. O que é uma cunha, professor? Mais ou menos, vai funcionar como se fosse um objeto de madeira, aqui no caso, vai ter uma abertura. Eu vou botar aqui esse objeto e vou bater com um martelo. E aí eu vou conseguir quebrar o meu objeto. Cunha é uma ferramenta de madeira, metal ou pedra e é formada aí com um prisma agudo. A cunha, ela é inserida em uma abertura, tá vendo? Eu vou colocar aqui a cunha na abertura, ou numa rachadura, numa fenda de um tronco, pedra ou metal, e em seguida eu vou martelar aí para promover o corte. Então, essa cunha aqui, eu consigo aí cortar os objetos. Então, se eu quiser cortar uma madeira e quiser usar menos força, eu pego essa cunha aqui, coloco na madeira, nessa fenda, e bato com o martelo. Então, eu consigo quebrar uma madeira utilizando aí menos força, pessoal. Então, pessoal, acabamos a aula de hoje, beleza? E para finalizar, prestem atenção que aqui embaixo vai ter uma atividade para vocês fazerem. Então, não esqueçam disso. Leiam aqui embaixo com atenção, vai ter uma do livro para vocês fazerem, tanto quem é presencial quanto quem é online, ok? Então é isso, até a próxima aula.